Quem está feliz, a paz do Senhor. Quem é bonito, a paz do Senhor. Quem vai prosperar, a paz do Senhor. Quem vai viver libertação na sua casa, a paz do Senhor. Quem está endividado, a paz do Senhor. Deus abençoe a vida de todos nessa noite poderosa. Deus abençoe a liderança da nossa congregação, a cada líder que tem servido a Deus com amor, com zelo, com alegria, com fidelidade. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu sei o quão é difícil estar na frente de uma célula, de um trabalho que Deus entrega nas nossas mãos. Que Deus abençoe os discípulos, aqueles que têm bons ouvidos, ouviram o convite do seu líder para você ir para o encontro intensidade. Deixa eu ouvir um glória só para quem já está com passaporte garantido para o encontro. Abre a boca e dá um brado de glória a Deus aí. Meu Deus, até as cadeiras glorificou também. Tá forte o negócio então, né? Muita gente aqui. Tem pessoal que vai, que também não está aqui ainda. Tem um povo que vai aparecer em cima da hora, os famosos retardatários, né? Eles vão chegar em cima da hora com a mala pronta, vai faltar corda, vai dizer que não tem rede, e a gente não quer perder, vai dizer, entra que a gente dá um jeito. E chega lá, dá o teu jeito agora, que vira aí, dorme no chão, estende pano. Né, Felipe? Rapaz, o Felipe hoje cantou demais. Se eu soubesse que ele cantava tanto assim, eu nem tinha convidado o Sileno para vir cantar. Eu falei pro Sileno, próximo Sileno vai vir só o Abimael, o Andrei, o Sileno vai só tocar bateria, né? Deus abençoe. Deus abençoe os levitas aqui da igreja também, que tem muita humildade no coração para sentar, para ser ministrado também. Deus abençoe poderosamente. Porque tem levita por aí que, se ele não for tocar, cantar, ele nem vem para o culto. Ele fica em casa, ele vai embora para outro canto, vai para a praça, vai tomar uma gelada. Mas o povo aqui da igreja é crente. Vamos aplaudir a Deus pela vida dos levitas aqui da igreja, né? Deus abençoe. E dá só um pouco de retorno aqui, que tá, aqui na frente está legal, tá? Dá só um pouquinho de retorno aqui, Sileno. Sileno canta, o Sileno prega, o Sileno toca, o Sileno dança, mexe no som, come. Sileno é uma benção, meu amigo. Deus me presenteou juntamente com o Abimael, né? E cadê o Andrei? O Andrei tá só a esposa dele ali. Já foi no banheiro, já. Ele falou para mim que estava ruim da barriga. Tô brincando, gente. Quem trouxe a Bíblia? Amém. Localiza no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Deus abençoe aqui o pessoal da coreografia, né? Daniel, acho que deixou um dedo por aí. Achou, Daniel? Já achou? Vi ele só ali fazendo uma careta, pulando, pisando no meio de banda e dançando, se alegrando, e o nome do Senhor sendo glorificado, né? Hoje foi um dia de bênçãos. Quantos almoçaram com a sua família aqui? Glória a Deus! Temos um almoço abençoado lá em casa hoje. Recebi a visita do diácono Geliel e da Beatriz, né? Foram nos visitar hoje. Levaram um tambaqui, também estava lá em casa com a Joyce, a Ana Tereza. Eu gosto de visita assim, irmão, com tambaqui, com esteca, com pica. Eu gosto de visita assim, é bom, né, Abimael? Uma visita. Quem quiser me visitar, as portas de casa estão abertas. Quem vai visitar lá em casa já vai preparado, que tem que varrer, que tem que passar, que tem que lavar, que tem que fazer um monte de coisa. E o negócio lá é sério. Isaías capítulo de número 6. Eu quero ler a partir do verso 1 até o verso número 8. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. De que enchia o templo? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam.
E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Verso 4: As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode sentar. Meus irmãos, nós estamos lendo, acabamos de ler um texto cujo o escritor que é mencionado, o autor que é mencionado como responsável pelas palavras que aqui estão inseridas nesse compilado de livros ou na Bíblia, nós estamos falando do profeta chamado Isaías. Isaías, ele marcou a sua geração, e eu amo essa palavra, marcou a sua geração, porque é alguém que teve grande relevância para o seu tempo. O único problema da mensagem de Isaías é que a mensagem dele não termina no seu tempo. A mensagem dele, ela é propagada geração, 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 até chegar em mim e chegar também em você. Particularmente falando, existem personagens bíblicos que eles nos inspiram, que eles nos instruem, que eles nos fortalecem, que eles nos trazem evidência de que servir ao Senhor é uma grande dádiva, é um presente divino entregue por Deus a cada um de nós. Isso é um fato muito concreto. Só que Isaías tem as suas particularidades. É o profeta que mais vai falar da vinda do Messias, aquele que mais vai falar sobre o príncipe da paz, o Deus forte. Aleluia. Ele vai pregar uma mensagem que vai além do seu tempo, além da sua geração, até que se cumprisse no nascimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Só que quais são os relatos que nós temos sobre a vida desse profeta, pastor? Sobre a vida desse homem? Isaías é contemporâneo de alguns reis de Israel, entre ele o rei Uzias. Isaías, segundo alguns historiadores, ele era um dos monarcas, ou membro da família real. Há quem diga que Isaías era primo do rei Uzias, rei este que quis entrar no templo do Senhor, quis subir no altar de Deus e acender incenso na casa de Deus, e ele foi reprovado por Deus, porque ele quis usurpar um ofício que não era para ele exercer. O ofício de acender o incenso dentro da casa de Deus, dentro do tabernáculo de Deus, era único e exclusivo dos sacerdotes. Somente os sacerdotes tinham essa responsabilidade, ou melhor dizendo, esse privilégio. Tanto é que nós vamos ver que Zacarias, o pai de João Batista, quando cai sobre ele a sorte de entrar no templo, o coração dele se alegra de uma maneira tão grande, tão poderosa, que a experiência de Zacarias dentro do templo vai culminar na promessa do nascimento do seu filho chamado João o Batista. Mas isso é uma outra história. O fato é que Uzias, ele é reprovado por Deus por conta dessa sua atitude.
E pelo fato de ele ter sido reprovado, o próprio Deus vai permitir que uma lepra, que chagas, que feridas, que uma enfermidade se aposse da vida do rei Uzias. E essa enfermidade vai trazer um grande abalo. Há quem diga que por conta da lepra que está no corpo do rei, o rei já não entrava mais no seu palácio como que de costume, já não sentava mais no trono como que de costume, já não se relacionava socialmente com os seus súditos, ou até mesmo com outros monarcas, membros da corte real, como era de costume. Sendo assim, os historiadores, eles sustentam a ideia de que o rei Uzias, ele, melhora para mim aqui, tá? De que o rei Uzias, ele vivia em uma casa totalmente segregada, vivia em uma casa totalmente separada das demais pessoas, do convívio social de todo mundo. Por quê, pastor? Primeiro, pelo fato de ele ser rei, ele não foi levado para fora da cidade. Então, o que manteve ele ainda vivendo num status que ele vivia, foi a posição que ele ocupava dentro de Israel, dentro daquele povo, a autoridade que ele exercia. Isso permitiu com que ele não fosse segregado para fora da cidade, mas ainda dentro da cidade tivesse um convívio tranquilo com ele mesmo, com ele próprio. No meio de toda essa história da enfermidade do rei Uzias, tem um camarada que está do lado dele chamado Isaías. Diga: Isaías. Isaías está acompanhando dia após dia tudo o que está acontecendo com o seu amigo. Alguns arriscam dizer que Isaías era primo de Uzias. Eu não posso afirmar com veemência, mas o fato é que Isaías tem uma ligação direta com o rei. Ele tem contato direto com o rei. Ele tem, aleluia, um convívio diário com o rei. Isaías, ele tinha uma responsabilidade dentro da realeza. A responsabilidade de Isaías era, primeiro, trazer a palavra de Deus para o rei. Como assim, pastor? Era de Isaías a responsabilidade de orientar Uzias em todas as decisões que ele fosse tomar, Israel. Era de Isaías a necessidade de falar para o rei como agir, como proceder, como se portar, se era para guerrear, como era para guerrear, de que maneira era para guerrear. Só que teve um conselho que Uzias não ouviu. Qual foi esse conselho? Não entra no templo para oferecer nada para Deus, porque esse ofício, como eu disse anteriormente, ele era único e exclusivo dos sacerdotes. Só que chegou o grande dia, e esse grande dia, Isaías vai narrar dizendo, ou o escritor vai dizer, que no ano em que morreu o rei Uzias. Nós temos aqui uma de pelo menos 3 evidências que nós vamos falar na vida de quem Deus tem uma promessa para cumprir, ou um chamado para que ele possa ser desenvolvido. Aleluia! E na vida de Isaías não é diferente. Por quê, pastor? Primeiro aspecto do chamado de Deus na vida de Isaías é a morte do seu talvez melhor amigo, melhor companheiro, daquele que dava a Isaías alguns privilégios dentro da corte que talvez outro homem natural, outro homem normal não pudesse ser capaz de entregar para ele. Então, a morte do rei Uzias, a morte de alguém que Isaías amava, ela se aproximou. Querido, se tem uma coisa que mexe com as nossas emoções, não é quando a gente simplesmente está passando por um momento que nós não sabemos explicar, porque a angústia natural, ela ataca as tuas emoções. Você entra dentro do teu quarto, chora por um período, faz um momento de oração, coloca o louvor, levanta a cabeça, enxuga as lágrimas e segue a vida normal. Mas só que o momento que Isaías vai passar é um momento de perda. Isaías vai perder alguém que ele ama. Isaías vai perder alguém que ele gosta. Isaías vai perder alguém que ele respeita. Isaías vai perder alguém que ele tem muito
afeto. Que é isso, pastor? Isso às vezes é o que Deus faz quando Ele quer chamar a atenção de alguém que Ele ama. Quantas e quantas vezes eu já celebrei alguns cultos fúnebres, e nos cultos fúnebres nós vamos ouvir várias pessoas dar o seu depoimento acerca de alguém que amava, acerca de alguém que gostava. É exatamente aqui que as mazelas são deixadas de lado, é exatamente aqui que as dúvidas, as antipatias, elas são deixadas de lado, é exatamente no momento da perda, no momento da morte, que as incertezas, elas são deixadas de lado. Pastor? E é esse momento que Isaías está passando. Que momento, pregador? É um momento que eu e você não queremos, é um momento que eu e você não desejamos, é um momento que eu e você não buscamos, que é o momento de perder. Diga perder. Diga perder. O momento da perda na nossa vida, ele é um momento que ele abre uma lacuna muito grande dentro da nossa alma, porque o momento da perda, ele vai gerar muitas dúvidas, muitas perguntas, muitos questionamentos. Nós vamos perguntar, o primeiro questionamento é: Senhor, tem tanta gente ruim lá fora, e por que o Senhor levou justamente fulano? Tem tanta gente que não merece ter a vida, e por que o Senhor não poupou a vida de fulano? Só que tem respostas que nós vamos querer de Deus, e simplesmente Deus não vai nos entregar, porque Deus não precisa dar explicação para mim dos atos dele, Deus não precisa dar explicação para você das ações dele, Deus não precisa trazer um questionamento ou um relatório de tudo aquilo que ele tem feito na minha vida e na sua vida. Mas o grande fato é que quando Isaías perde Uzias, quando Uzias morre por conta da enfermidade de lepra que está atacando toda a sua carne, todo o seu corpo, aqui começa uma ação no reino espiritual. Por que, pregador? Porque Deus começa a armar a porta de entrada, preparar a porta de entrada para trazer Isaías para viver para um novo nível, para trazer Isaías para viver no momento de maior intensidade com ele. Depois que Isaías passa pelo processo da perda, Deus coloca Isaías, aleluia, em um outro processo. Que processo é esse, pastor? É o processo que eu e você, quando somos novos convertidos, buscamos muito em Deus. Qual é? É o processo da experiência. Quantos de nós já não oramos e falamos: Senhor, se tu tens mesmo uma obra na minha vida, me usa. Se tu queres mesmo que eu seja um vaso escolhido, me usa. Me dá uma visão, abre a minha visão. Quem é que nunca orou dizendo: Senhor, se existe anjo mesmo, me mostra. Eu quero ver o anjo que todo mundo ora, vê anjo voando, anjo bailando, anjo dançando, anjo correndo, anjo indo daqui para lá, de lá para lá, daqui para ali. É anjo de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. Quantas vezes nós não passamos por esse momento? Que momento, pastor? Momento da experiência. Todos nós queremos ter algum tipo de experiência com Deus. Por quê? Porque achamos que a experiência significa aprovação. Quantos de nós não admiramos alguém que é usado, seja na palavra, seja na adoração, seja na pregação, seja nos mistérios espirituais, seja na revelação, seja no dom de cura, seja no dom de profecia? O que é isso, pastor? São as experiências, e é essa fase que Isaías vai viver também agora, depois que ele perde Uzias. Me mostra, pastor. O texto está dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, aleluia, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Diga glória a Deus. Isaías está tendo uma experiência com Deus que ele nunca tinha tido na sua vida. Isaías está tendo uma experiência com Deus que ele nunca imaginou que ele pudesse ter. Sabe por quê? Porque nós desenhamos as nossas experiências em momentos de glória. Nós imaginamos, Abimael, as nossas experiências com Deus no momento em que as coisas estão no lugar. Nós imaginamos as nossas experiências com Deus enquanto nós estamos de joelho dobrado, ou quando estamos dentro de um quarto trancado, recluso, em jejum e oração. Nós imaginamos as nossas experiências
experiências com Deus quando viemos à igreja, participamos de um culto, quando ouvimos uma palavra poderosa, nós imaginamos que essa é a maior das experiências que nós vamos ter com Deus. Mas na verdade, a maior experiência que Isaías vai ter com Deus não é quando ele está no templo orando. A maior experiência que Isaías vai ter com Deus não é quando ele está no monte clamando. A maior experiência que Isaías vai ter com Deus não é quando ele abre um jejum de tantos dias para, aleluia, matar o seu desejo físico por alimento. A maior experiência de Isaías não é quando ele abre a boca para profetizar. A maior experiência na vida de Isaías não é quando ele é o pregador da noite. A maior experiência de Isaías não é quando ele está lendo a Torá. A maior experiência na vida de Isaías não é quando ele está de pé no meio dos seus irmãos e dizendo: olha, assim diz a palavra. Não, é claro que não. A maior experiência de Isaías vem no momento de dor. A maior experiência na vida de Isaías vem no momento de luto. A maior experiência na vida de Isaías vem no momento de angústia. A maior experiência na vida de Isaías vem no momento, aleluia, que ele está passando pela pior crise existencial. Aleluia. Por quê, pastor? Porque justamente no tempo em que ele perde o rei Uzias, no tempo em que ele perde alguém que ele ama, é justamente nesse tempo que Deus vai reservar para se revelar para ele. Olha aqui, você precisa entender uma coisa: não espere para ver a glória de Deus quando você estiver forte espiritualmente. Não espere para ver a glória de Deus quando você está saltitando pelo caminho vindo para a casa do Senhor. Não espere para ver a glória de Deus no momento de uma linda adoração em que os instrumentos entronizados com a graça de Deus tomam a casa. Não, pastor, não. Por quê? Porque o Deus que eu conheço é um Deus também que se revela na dor que você sente. O Deus que eu conheço é um Deus que se revela no momento de perda na nossa vida. O Deus que eu conheço é um Deus que se revela quando as portas estão fechadas, quando o diagnóstico médico não é favorável. Ele também se revela, pastor, se revela. Oh, glória. Tem alguém me ouvindo aí, irmão? Que Deus é esse? Que céu é esse, pastor, que espera exatamente o pior momento da minha vida para que ele possa se manifestar? Que Deus é esse? Quantas vezes eu já orei e disse: Deus, te mostra, te revela, fala comigo, me dá uma visão. E parece que no tempo que a gente mais busca, menos Deus aparece. Parece que no tempo que a gente mais quer, menos nós temos de Deus. E no dia que a gente só quer chorar, parece que o céu se abre. No dia que a gente está dizendo está doendo, parece que Deus está dizendo: eu preparei essa dor para falar contigo. Eu preparei essa luta para falar contigo. Eu vim aqui para pregar para pessoas humanas, humanizadas nessa noite. Como assim, pastor? Eu vim aqui para pregar para homens e mulheres normais assim como eu. Eu vim aqui pregar para pessoas normais assim como eu e assim como você. Eu já ouvi testemunhos impactantes. Uma vez a pastora tomou a tribuna aqui da igreja para pregar. Ela estava pregando, no meio da pregação ela disse: pastor, igreja que estava presente, ela disse que ela enterrou um, ela enterrou dois, ela sepultou 3 dos seus filhos que morreram assassinados dentro da sua própria casa. E ainda assim ela não parou de servir ao Senhor. Que é isso, pastor? É o Deus que nos fortalece enquanto nós parecemos que estamos fracos. O próprio apóstolo Paulo disse: Deus, tira esse espinho da minha carne porque está doendo. A voz de Deus bradou do alto, disse Paulo: o meu poder vai se aperfeiçoar nessa fraqueza que você está vivendo. Vou repetir mais uma vez para você entender: o meu poder vai se aperfeiçoar nessa fraqueza que você está passando. Talvez eu estou pregando para alguém que saiu de casa brigado com alguém, brigado com a esposa, brigado com o marido, brigado com o pai, brigado com a mãe, brigado com o filho, brigado com o vizinho, brigado com alguém. Uma luta, uma guerra, uma prova, uma desavença, uma crítica, uma dor, uma calúnia, um luto, uma lágrima, um gemido, um sofrimento, uma angústia, uma opressão, uma depressão. Mas é exatamente aqui, que é aqui, como pastor, parece que Deus espera a gente chegar no fundo do poço
para Ele estender a mão. Parece que Deus permite a gente chorar tudo que a gente tem de lágrima, para Ele mandar o lenço. Parece que Deus espera a gente bater a cara em todas as portas, para Ele poder abrir uma. Aleluia! Parece que Deus espera a gente perder todos os nossos amigos, para Ele se revelar. Por quê? Por que Deus não se revela antes? Por que Deus não se mostra antes? Por que Deus não fala antes? Por que Deus não age antes? Por que Deus não faz antes? Por que Deus não opera antes? É simples. Sabe por quê? Porque se Deus fizer fora do tempo, a gente vai embora. Se Deus fizer fora do tempo, a gente não tem estrutura. Se Deus fizer fora do tempo, a gente não suporta. Então Deus aproveita a fragilidade de Isaías para dizer: eu estou aqui contigo, Isaías. Eu estou aqui do teu lado, Isaías. Eu estou contemplando essa dor que você está sentindo. Eu vim aqui pregar para você que é esposa. Eu vim aqui pregar para você que é marido. Eu vim aqui pregar para você que é mãe. Eu vim aqui pregar para você que é pai. Eu vim pregar aqui para você que está numa luta terrível. Eu vim aqui pregar para você que está buscando emprego e não encontra. Eu vim aqui pregar para você que as portas estão fechadas. Eu vim aqui pregar para você que está numa guerra sem direção, sem saber o que fazer, o que decidir. O que é, pastor? Te prepara. Te prepara para quê? Te prepara porque a qualquer hora, quando você estiver no quarto chorando, dizendo: Deus me ajuda, quando você se der conta, você vai ver o céu aberto. Você vai ver o trono de Deus escancarado diante de você. Você vai ver a glória do Senhor sendo revelada. Isaías disse: eu vi o trono. O que mais, Isaías? Eu vi a orla das suas vestes. O que mais? Eu vi uma fumaça que encheu o templo. O que mais? Eu vi anjos que voavam. O que mais? Eles tinham asas. Eles voavam com duas. Ele cobriu o pé com duas. Eles cobriam a face com duas. O que mais? Eles clamavam e diziam: santo. O outro respondia: santo. O outro falava: santo. O outro respondia: glória. Tem alguém me ouvindo? Louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é esse. Oh, aleluia, Deus. Aleluia. Que Deus é esse que esperou Elias desejar a morte para trazer pão. Elias disse: eu quero morrer. Eu não sou melhor do que os meus pais. Elias desejou morrer. E depois que ele desejou morrer, ficou só no seu momento de opressão no deserto, debaixo de uma árvore chamada zimbro. Glória a Deus, aleluia. O anjo chegou lá, serviu pão, serviu água, comeu, bebeu. Com a força daquela comida e daquela água, ele caminhou mais 40 dias. Aonde? No deserto. Aleluia. Talvez nós estamos orando de um jeito errado. Nós estamos buscando experiências de um jeito diferente. A nossa geração quer ter os sinais, quer viver os sinais, quer ser usado para que os sinais sejam manifestos por intermédio da sua vida, por intermédio do seu ministério, por intermédio do dom de Deus que habita e repousa em você. Aleluia. Mas Isaías está tendo um momento de experiência. E ter experiência com Deus é bom. Ter experiência com Deus é maravilhoso. Por quê, pastor? Porque na experiência que é a manifestação de Deus tem um propósito. Aleluia. Que Deus não se manifesta para ninguém que virá ignorá-lo ou menosprezar a sua ação na sua vida. Só que tem um problema. Qual é, pastor? Porque na experiência que nós temos com Deus, Deus revela para nós mesmos quem nós somos. Posso falar? Posso falar? Quando Isaías está vendo o céu aberto,
Quando Isaías está vendo o trono, irmã Lélia, quando Isaías está vendo os anjos, quando Isaías percebe que a casa está cheia da glória, Isaías disse: estou ferrado, ai de mim, Aleluia. porque eu sou um homem pecador. A minha experiência não me capacita para ser profeta para ninguém. A minha experiência não me capacita para ser melhor do que ninguém. A minha experiência, segundo Isaías, revela a minha fraqueza, revela a minha fragilidade, revela a minha deficiência. Glória a Deus. Isaías não vai se engrandecer pelo que ele enxerga em Deus, mas ele vai se entristecer por aquilo que ele reconhece a seu respeito. Ele vai dizer: ai de mim. Por quê? Aleluia. Porque os meus olhos, eles viram Aleluia, o Deus. Senhor. Ai de mim. Nosso problema, ó pra cá. O nosso problema é imputar as nossas fraquezas a alguém. O nosso problema, Israel, é imputar as nossas lutas ou responsabilizar alguém pelas nossas lutas. Dizer: eu sou assim por causa do irmão, eu tenho esse comportamento por causa da minha esposa, por causa do meu marido, por causa dos meus pais. Aleluia. Você está dizendo: não, tem nada a ver com eles, o negócio é comigo, Senhor. Glória a Deus. Ai de mim. Aleluia. Ai de mim. Por que, Isaías? Porque os meus olhos viram ele. Ai de mim. A experiência não me dá poder. A experiência faz eu reconhecer os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas debilidades. Tem alguém aí para dar glória? Oh. Ai de mim. Por quê? Porque os meus olhos, eles viram o Senhor. Glória a Deus. Primeiro, Isaías perde. Ele perde para entender que quem está no controle de tudo é Deus. Ele perde para entender que tudo acontece pela permissão de Deus. Ei! Mas a minha geração entende perda como reprovação. Olha aqui, a minha geração entende perda como reprovação. Pastor, eu conheço pessoas que passam por um momento de perdas, sejam de pessoas, sejam de coisas, e quando elas perdem pessoas ou coisas, a primeira ação que elas têm é sair do centro da vontade de Deus, porque ficam com um abalo emocional muito grande e elas querem se ausentar de Deus, elas querem se distanciar de Deus. Eu lembro quando eu perdi minha mãe eu acho que foi numa quarta-feira. Nós sepultamos ela numa quina. Eu voltei para Manaus na sexta cansado, fiquei em casa e no sábado eu estava no altar pregando no culto de jovem. Por que, pastor? Porque quando a nossa perda parte do Senhor, ela nos leva para perto dele, ela nos leva para o centro da vontade dele, ela nos leva a ter mais intimidade ainda com... Olhe para cá, olhe para cá. Primeiro, Isaías perde. Segundo, diga experiência. Diga experiência. Quem é que não quer ter experiência? Pastor, eu quero ser um grande pregador. Experiência. Pastor, eu quero orar e ter visão espiritual. Experiência. Eu quero pregar e ver pessoas sendo batizadas. Experiência. Eu quero orar pelos enfermos e eles serem curados. Experiência. E isso é bom demais. Só que parece que Isaías não está entendendo. Parece que Isaías não
tudo que está acontecendo. Sabe por quê? Olha para cá. Isaías vai dizer: Senhor, tem um problema. Qual é o problema? Eu convivo no meio de um povo de lábios impuros, e eu sou um homem de impuros lábios. Isaías vai dizer que ele é um produto do meio. Pelo fato de ele conviver perto de pecadores, ele também é um pecador. Aí Deus diz: eu vou resolver isso aí. Anjo, pega uma brasa. O anjo pegou a brasa com uma tenaz, desceu na terra, e a brasa tocou o povo. A brasa tocou os vizinhos de Isaías. A brasa tocou os lábios. Mas Deus não tirou Isaías do meio do povo que ele estava. Que Isaías precisa aprender que mesmo estando perto de pessoas que não servem a Deus, ele precisa ser diferente, fazer a diferença na sua geração. Posso liberar uma palavra para você? Dentro da sua casa, por mais que alguém não sirva a Deus, você vai fazer a diferença dentro dessa casa. Lá na rua onde você mora, se não tiver alguém que sirva a Deus, você vai ser a referência nesse lugar onde você mora. Pastor, no meu casamento sou eu que sou crente. Você vai fazer a diferença no meio da sua casa. Olha para cá. O anjo toca a boca de Isaías com a brasa, mas Isaías permanece no meio daquele ambiente. Porque ser crente no meio de crente é fácil, sim ou não? Sim ou não? Ser crente no meio de crente é fácil. Agora eu quero ver o irmão ser crente no futebol. Quando ele pega o escorão, está de cara no alambrado. Eu quero ver a irmã ser crente quando o filho quebra o melhor copo que ela tem em casa. O copo que ela ganhou de mamãe, que era da vovó, que foi da bisavó, que veio nas caravelas de Portugal. Fale para quem está do seu lado. Ser crente no meio de crente é fácil. Eu quero ver você crente quando passa o carro do batidão. Se o teu pé não quer se desviar, se a tua mão não fica assim na batida do tom. Aí o anjo está dizendo: oh, eu vou tocar em você, porque eu vou te usar para fazer a diferença, Isaías. Eu vou repetir porque tem gente que está desligado. Eu vou te usar para você fazer a diferença, Isaías. Eu vou repetir de novo. Eu vou te usar para você fazer a diferença, Isaías. Eu encerro agora. Por quê, pastor? Primeira fase, diga perda. Segunda fase, diga experiência. Terceira fase, olha aqui. Sabe, eu sempre falo isso aqui. Se tem alguém que sabe trabalhar no homem, quem é? Quem é? Deus. Deus faz Isaías perder. Isaías vem quebrado. Quando Isaías está quebrado, Deus se revela. Que experiência terrível. Depois que Deus enxuga as lágrimas, depois que Deus se revela para Isaías, vem uma perguntinha de Deus. E é aqui que nós vamos ver o que realmente nós fomos chamados para fazer. Por quê, pastor? Olha Deus falando. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ei! Você que começa a se arrumar 4 da tarde para chegar às 7h30 na igreja.
Você que não vem para a igreja se o vestido estiver repetido. Se o sapato não estiver bem engraxado. Se o cabelo não estiver chapeado. Aleluia. Se o perfume estiver acabado. Ei, você que não vem para a igreja, se vê uma irmã com o mesmo vestido, volta da porta e vai embora. Ei! Deus, eu vim aqui para pregar o feijão com arroz. Os homens que pregaram sexta e sábado foram profundos demais na palavra. Eu sou mais raso. Deus olha para a terra e diz assim: e agora? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós, moleque? Eu lembro de um tempo que eu estava no mundo, vivendo no mundo, perdido no mundo. E a minha oração no mundo era: Deus, me dá força para eu sair dessa situação. Me ajuda a vencer essa situação. Me sustento. Eu não tinha pai, minha mãe não era crente. Eu não tinha familiar crente, praticamente um tio só. E a minha oração dentro de um quarto, 4x4, 3x3. Deus me ajuda. Deus me dá uma chance. Deus me dá uma oportunidade. Ninguém vem para a igreja porque quer salvação. Eu provo isso para você. E vou usar você como exemplo. Tem gente aqui que veio para a igreja porque estava doente. Porque estava com problema no casamento. Porque estava desempregado. Porque estava passando uma crise familiar. Porque estava abatido e angustiado. Ninguém saiu de casa quando aceitou Jesus e disse: quer saber? Eu vou para a igreja porque eu quero ser salvo. Não. Você veio para a igreja porque você queria uma resposta. Você queria uma palavra, você queria uma direção. Você queria renovo, força, queria paz, vida, alegria. Só que quando a gente chega aqui, o anjo toca a gente com a brasa. Quando a gente chega no altar, tem uma brasa esperando a gente. E o anjo diz: agora os teus pecados foram perdoados. E quando o anjo toca a nossa boca com a brasa, o céu se abre, o céu se escancara, e tem uma voz que clama lá do alto dizendo: e agora, quem é que eu vou enviar? E agora, quem é que vai se levantar? E agora, quem é que eu vou usar? E agora, quem é que vai se posicionar? Glória! Tem alguém me ouvindo aqui nessa noite? Ei! Olha pra cá! Você quer uma cura, e Deus quer um vaso. Você quer uma porta aberta, e Deus quer um profeta. Você quer uma direção, e Deus quer te encher. Deus não me chamou para ser um pregador, não, pastor, não. Porque pregar, qualquer pessoa prega. Cantar, qualquer um pode cantar e entoar um louvor a Deus. Mas viver o ide do Senhor, não, tem que ter renúncia. Olha aqui, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Olha Deus. Deus sabe trabalhar. Diga para quem está do seu lado, diga: Deus sabe trabalhar. Diga: Deus sabe trabalhar. Deus é o maior estrategista que há. Olha para cá. Deus é o maior estrategista que há. Deus poderia falar isso
antes de tocar Isaías com a brasa, sim ou não? Deus poderia falar isso antes dos lábios de Isaías serem incendiados com a brasa, sim ou não? Mas ele não fez. Pergunta por quê, pastor? Pergunta por quê, pastor? Porque Deus não quer deixar nenhuma margem para Isaías ter desculpa. Deus não queria deixar margem para Isaías ter desculpa. Porque se Deus chama ele, antes de perdoar, ele ia dizer: Deus, eu não posso. Por quê? Porque eu sou pecador e estou cheio de pecado. Se Deus pergunta antes, ele ia dizer: Deus, não dá. Porque eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que resolver aquilo outro, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso outro, eu tenho que ir para cá, eu tenho que ir para ali. Ei, para cá. Deus fez o primeiro processo. Qual foi o primeiro processo? Ele criou uma situação para atrair a tua atenção. Olha para cá. Deus criou uma situação para atrair a sua atenção. E depois ele se revelou. Você já chorou? Já chorou? Quem já chorou na presença de Deus? Você já teve uma experiência? Depois ele perdoou o meu e os teus pecados. Quem aqui já foi perdoado? Quem aqui já foi perdoado? E agora? E agora nós estamos em outra etapa. Que etapa é? Quem é que eu vou enviar? Quem é que vai se levantar? Quem é que vai profetizar? Quem é que eu vou usar? Quem é? Quem é? Ei! Deus sabe levar um homem para um lugar que ele não tem saída a não ser o Senhor. Por quê, pastor? Olha para cá, eu encerro aqui. Deus pergunta: a quem enviarei? Vamos falar isso aqui no 3, a quem enviarei? 1, 2, 3. A quem enviarei? Pode ficar melhor. 1, 2, 3. A quem enviarei? Aí quem é que está no meio do povo? Diga Isaías. Isaías está no meio do povo. Isaías vai olhar para ele e dizer: o ai de mim já passou porque eu já fui perdoado. O ai de mim já passou porque a brasa já tocou nos meus lábios e eu já estou perdoado. Isaías olha para um lado, Isaías olha para o outro e vai dizer: não tem ninguém? Tem ninguém? Sabe o que ele faz? Senhor, 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 fala, Isaías. Eu não queria mais. Eu nem me sinto pronto mais. Eu nem me sinto apto mais. Eu nem me sinto merecedor, Senhor. Eu nem queria. Ei, posso falar uma coisa aqui para você? Fala aqui para você como pastor. Eu posso aceitar tuas desculpas. Teu líder pode aceitar tuas desculpas. Mas aquele que te chamou, aquele que já teve experiência com você, aquele que já se revelou para você, aquele que já perdoou os teus pecados, ele não aceita a tua desculpa. Ele não aceita quando você diz: o problema é esse. Ele não aceita quando você diz: eu estou com isso aqui para resolver. Ele não aceita quando você diz: eu ainda tenho essa pendência. É a minha casa, é a minha empresa, é o meu trabalho, é o meu serviço, é o meu filho, é a minha mulher, é o meu marido. Não, 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 não. Se ele já te tocou, é porque você está apto para o chamado. Vou repetir mais uma vez: se ele já te carimbou com a brasa do altar, é porque você está com glória. Tem alguém me ouvindo essa palavra nessa noite?
eu tinha para inventar de desculpa, eu já inventei. Já matei o pai, a mãe, a avó, o cachorro, o papagaio, o periquito, o vizinho. Com intensidade, Senhor, peraí, eu tenho muita coisa para resolver. Se você ainda não foi tocado com a brasa, você está na sua razão, mas se o céu já te tocou. Sabe o que eu acho lindo de Deus? Deus não pergunta, Andrei, tu quer? Deus não pergunta, Sileno, tu quer? Deus não pergunta, Israel, tu quer? Rony, tu quer? Deus diz: quem é que eu vou levantar? Quem é que eu vou usar? Quem é que vai fazer a diferença nessa geração? Tem um chamado de Deus aqui no ar para a nossa vida nessa noite. Eu falei que eu não sou um pregador de profundeza, eu sou um pregador do raso. Tem um chamado de Deus para a vida de alguém aqui nessa noite. Eu vou repetir mais uma vez: tem um chamado de Deus para a vida de alguém aqui nessa noite. Tem gente, olha para cá, tem gente que parou, irmã Leia, nas experiências. Tem gente que Deus já fez tanta coisa de experiência que você parou aí. Parou aí. Você queria uma casa, Deus deu. Você queria um casamento, Deus deu. Você queria um trabalho, Deus deu. Você queria uma empresa, Deus deu. Você queria tanta experiência. E agora? E agora Deus está dizendo: e agora? Quem é que eu vou enviar? Pediu cura, foi curado. E agora Deus está dizendo: quem é que eu vou enviar? Você estava no mundo perdido e foi achado. Ele está dizendo: agora quem é que eu vou enviar? Você não tinha nome de nada e Deus está dizendo: e agora quem é que eu vou enviar? Isaías olha e diz: a desculpa do povo não vai colar. A desculpa que eu sou pecador também já não vai mais colar. Quer saber, Senhor? Envia-me a mim. Senhor, fica de pé para a gente orar. Pega na mão de quem está do outro lado, fecha esse corredor aí em nome de Jesus.